Olá, turma! Essa é a nossa aula de língua portuguesa de hoje, páginas 164 e 165 do nosso livro didático. Vamos lá? Hoje nós temos uma história em quadrinhos do Contra. E nessa atividade, vamos prestar bastante atenção para a gente poder fazer as nossas atividades direitinho. Coloque em cada quadradinho os sinais de pontuação mais adequados para dar sentido às frases de cada balão de fala. Utilizem o ponto de exclamação, que é aquele ponto que parece um i de ponta cabeça, né? Que ele indica a emoção, ele indica espanto. Ou o ponto de interrogação, que é aquele ponto que indica pergunta, parece uma orelhinha. Porcaria! Não consigo entender nada do que está escrito nesse livro. Então, que pontos eu vou colocar aqui no quadradinho, né? Para completar adequadamente essas frases. É porque você está lendo ele de ponta cabeça. Aí tem mais um ponto que a gente precisa pôr aqui. Tem certeza? Aqui ele está perguntando, qual é o ponto que eu vou colocar? Claro! Vira ao contrário que você vai ver. Uia, é mesmo! E olha lá o que aconteceu. O do contra ele realmente virou ao contrário, mas não foi o livro, foi ele mesmo, né? E aqui nós vamos fazer a forma de completar dentro dos quadradinhos com a pontuação adequada. Parágrafo. Leia o relato Sopa de Baleia. Então, esse texto que eu já fiz a leitura para vocês, eu vou reler novamente para a gente trabalhar um pouquinho sobre o parágrafo. Sopa de Baleia. Numa manhã bem cedo, vimos muitos borrifos. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois um grupo de 4, 5, um monte delas. Elas rodeavam o barco. Eram tantas que não dava para contar. Pareciam centenas. Era como se o mar fosse uma sopa de baleias jubarte. Elas passavam tão perto que nosso veleiro ficou balançando. Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Letra A. Quantos parágrafos há nesse texto? Então, para localizar o parágrafo, nós vamos observar esse espaço que existe para começar a frase. Esse espaço é chamado de parágrafo. Aqui nós temos um parágrafo, aqui temos mais um, e aqui temos mais um. E aqui, o último parágrafo do nosso texto. Circule as letras que indicam os parágrafos. Essas letras, quando vai começar o parágrafo, são letras maiúsculas. Então, nós observamos que todo parágrafo ele começa com letra maiúscula e esse espacinho. Releia esse trecho. Elas rodeavam o barco. Eram tantas que não dava para contar. Pareciam centenas. Circulem as letras maiúsculas e respondam. Em que momentos foram usadas? Lembre-se, cada sinal de pontuação do trecho acima marca o final de uma frase. Então, nós vamos observar aonde estão as letras maiúsculas. Vamos circulá-las, né? E aí, cada um deles indica o final de uma frase. Existe também alguma coisa que está indicando o final de cada uma dessas frases. Número 3. Observe novamente o texto da atividade 1. Além do início de parágrafo e do início de frases, a letra maiúscula foi empregada em 2 outros momentos. Quais? Então, nós vamos observar aqui em que outros momentos foram usadas letras maiúsculas. A gente vai observar no texto e colocar aqui quais foram essas outras palavrinhas que foram utilizadas com letra maiúscula. Aqui nós temos um resuminho para nós, né? Utilizamos letra maiúscula no início das palavras quando iniciam parágrafos, frases, nomes e sobrenomes de pessoas. Dúvidas, turma? É só chamar. Bons estudos!